Hoje, dia 14 de maio de 2020, a gente vai recomeçar nossa aula a partir de agora pela nossa plataforma online. E aí vamos começar nossa aula com a nossa correção da atividade de casa de ontem, que foi sobre verbos. A gente fez um geral, fizemos uma revisão sobre verbos que a gente já trabalhou em sala de aula, trabalhou na semana online, antes da paralisação, e aí a gente volta, e aí antes da gente parar, a gente fez a receita, trabalhou a receita, não foi? Cada bolo, cada coisa deliciosa, que pena que a gente não deu para me degustar. Mas calma, quando voltar, vou pedir para vocês fazerem em casa com a mamãe e a mamãe vai mandar tudinho para mim, né? Mas bem, as receitas saíram divinas e a ideia de trabalhar a receita era para a gente poder trabalhar os verbos presentes ali naquela receita, né? Dentro do seu tempo, passado, presente e futuro. E aí foi bem legal, cada receita deliciosa, eu só pude ver, nem senti o cheirinho, que pena. Mas bem, a nossa correção de hoje é sobre a atividade de ontem, que eu pedi para que vocês pegassem as palavras que estavam na nuvem e fossem, a partir da forma da palavra, a partir do momento que a palavra estava, a ação que ela estava realizando, vocês tentassem colocar cada uma dentro do seu quadrado. Presente, passado, futuro. E aí já tinha lá o exemplo, né? De nadam, nadaram, nadarão. E aí tinha outras palavras. Quem conseguiu fazer, né? Ótimo. Teve gente que mandou para mim, eu já vi, já passei vista e perfeito. E aí as palavras ficam: chupam, chuparam, chuparão, chegam, chegaram, chegarão, pulam, pularam, pularão, jogaram, jogarão. E aí cada uma dentro do seu quadrado, dentro do seu tempo, né? Então quem fez, parabéns, ótimo, perfeito. Quem não fez, vamos prestar atenção para a gente fazer nossas atividades certinhas, tá certo? Bom, gente, a nossa aulinha de hoje vai ser na aulinha sobre história. É um conteúdo que ele não está no livro de vocês, mas eu achei importante trazer, não é revisão, a gente não viu ele. Eu achei importante trazer ele hoje porque fala justamente sobre a importância que essa data, que esse fato que ocorreu no Brasil, um momento histórico do Brasil, vem até hoje sendo trazido referências para a gente, dentro do nosso jeito de vestir, do nosso legado, enfim, dentro do nosso contexto cultural, né? Que é 13 de maio de 1888. Que data é essa? Ontem foi 13 de maio. E aí, ontem, a gente comemorou uma data muito importante para o Brasil, que foi o dia da abolição da escravatura. Mas não é uma data que a gente comemora com muito fervor, porque foi uma data histórica, foi uma data que ela persiste nos nossos livros, dentro do nosso contexto cultural, histórico, social, mas ela não é uma data de comemoração, porque a forma como foi colocada essa data para a gente não nos deixa felizes pelo fato do contexto posterior, do que aconteceu mediante a esse fato, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa data, sobre esse fato que aconteceu no Brasil. As raízes africanas. O censo do IBGE de 2010 demonstra que mais da metade da população brasileira se declarou negra ou parda no Brasil. Por quê? Porque as pessoas começaram a se identificar, e não só se identificar, mas começaram a compreender que seu contexto cultural vem muito dos negros. E aí, a partir desse processo de reconstrução de conhecimento, as pessoas começaram a se declarar mais, não como amarelo ou escurinho, mas começaram a se identificar agora como negros, como negro, como negra, pelo fato do seu cabelo, pelo fato da sua cor, pelo fato dos seus traços. Então as pessoas começaram a ter esses traços como suas referências para a questão das raízes africanas, tá? Então isso foi algo muito importante dentro desse registro do IBGE. Em
1550 até 1850 entraram no Brasil através de traficantes, né, e mercadores de escravos, cerca de 3,5 milhões de cativos vindos da África, ou seja, de pessoas que eram vindas da África de formas brutas, né, que não foram convidados para vir a trabalho, foram escravizados, foram raptados, foram tirados dos seus países de forma brusca, de forma violenta, para estar num país que não era de conhecimento deles, que eles não sabiam nada, para simplesmente servir como escravo, como mão de obra. E isso é algo que até hoje perpetua na nossa marca enquanto negros, enquanto marcas do sofrimento das pessoas negras no Brasil. Então, é uma coisa que é muito forte. Dentro desse processo da abolição, a gente tem alguns fatos que é importante frisar. Primeiro, a pressão inglesa pelo fim do tráfico dos escravos, porque a gente vai ver mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Os ingleses, a Inglaterra foi a que mais teve, que mais ajudou o Brasil a entrar nesse consenso de acabar com a escravidão no Brasil. Mas não foi porque ela era boazinha ou porque ela achava que era interessante fazer isso para simplesmente deixar o povo negro que criasse suas asas, sabe assim, que pudesse eles terem essa liberdade. Não. Eles foram muito audaciosos nesse sentido, porque na verdade o que eles queriam era ganhar com isso, era ter lucro. E eu vou explicar a vocês mais na frente o porquê desse lucro. Outra coisa importante frisar nesse processo da abolição foi a extinção de tráficos de escravos, ou seja, a partir desse processo da abolição, a questão dos tráficos acabaram, foram diminuídos. Por quê? Porque criaram-se leis, tá? Foram criadas leis para poder acabar com isso. E muitos navios negreiros eram presos, eram segurados pela justiça pelo fato de estar fazendo algo ilegal. Então, teve muito desse processo. Outra coisa foi a questão das campanhas abolicionistas no Brasil. Foi algo importante nesse processo até chegar o período da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Então foi muito importante para ela tomar a decisão a partir das campanhas abolicionistas que tinha, porque eles estavam a favor do povo, a favor dos negros. Eles queriam que esses negros fossem livres. E a gente vai entender quem eram essas pessoas que estavam nessas campanhas. E a questão da abolição, ela não foi de forma rápida. Para a gente entender, o último país a tomar a decisão de dar essa abolição à escravatura foi o Brasil. E a gente viveu nesse processo de escravidão por mais de 300 anos, até a data que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, até aí, a gente foi se arrastando, foi algo lento, foi algo que foi gradual, sabe? Assim, era uma lentidão imensa. A gente foi sofrendo, a partir desse sofrimento foi havendo grandes guerras, a partir dessas guerras foi havendo grandes desavenças e aí tudo foi acontecendo. Mas não foi nada rápido, nada de foi hoje, é amanhã e acabou. Foi algo que foi lento até demais, até a gente ter aí 300 anos de escravidão no país, no Brasil. Então, como eu falei para vocês, a pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos, né, a escravidão no Brasil sempre defendeu o tráfico de escravos. A Inglaterra, nessa época, tinha grande poder de influência sobre o Brasil, pelo fato que o Brasil tinha uma grande dívida com a Inglaterra, sabe? Era dívidas enormes a Inglaterra, por ser um país desenvolvido. O Brasil, que era uma colônia, estava ainda entrando nesse processo de ser colonizado, de ser, né, verdadeiramente um país dependente e tal, pediu muita ajuda a países que já eram dependentes, que já tinham, que eram independentes e que já tinham essa liberdade. Então, o Brasil criou muitas dívidas com esses países, né? E a Inglaterra foi um deles. O Brasil ficou atolado de dívida com a Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha um grande poder de influência sobre as decisões do Brasil, até porque era uma terra que, se o Brasil não assumisse essas dívidas, pertenceria à própria Inglaterra.
E aí, em 1807, os ingleses aboliram o tráfico de escravos devido à influência de um movimento abolicionista encabeçado pelos Quakers, que era a Sociedade dos Amigos Religiosos, que influenciaram de influência puritana, através dos artigos na imprensa de petições públicas ao parlamento, ou seja, eles construíam esse grupo de amigos que era de influência puritana, eles faziam artigos que esses artigos eram lançados à imprensa e a imprensa ela meio que apertava os nós do parlamento e dos ingleses, e aí eles não tinham outra chance a não ser aderir à abolição. Então, em 1807, os ingleses, a Inglaterra, conseguiu se fazer a libertação dos escravos naquele país. Com esse processo todo dessa liberação dos ingleses, os ingleses começaram a meio que intervir no Brasil com essas ideias de tentar fazer também a mesma coisa que a Inglaterra fez. E aí começa a extinção do tráfico de escravos, né? O primeiro esforço da extinção no Brasil foi em 1831, com um acordo com os ingleses, contudo os proprietários de escravos e traficantes ignoraram esta lei. Aí, com o resultado, os ingleses aprovaram a lei Bill Abbott, que em 1845, que autorizava a Marinha Britânica a prender navios de traficantes e julgar os responsáveis nos tribunais ingleses. Ou seja, se ele, mesmo depois da lei assinada, mesmo depois dessa lei que eles começaram a implantar aqui no Brasil, que autorizava a Marinha Britânica a tentar punir, né, prender os navios e punir os responsáveis, eles ainda queriam, mesmo assim, ainda fazer o processo de tráfico. Então, foi bem complicado nessa época. Esses navios, ou esses negros, para vir para o Brasil, eles não foram convidados por ninguém. Eles simplesmente foram traficados, né? E eles vinham de modo muito brusco, porque o que é que acontece? Quando a colônia, no início da colonização aqui no Brasil, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos. E aí eles precisavam de trabalhadores fortes para poder fazer os trabalhos da coroa, né? No caso do rei. E aí começaram a questão do tráfico de mão de obra barata dos negros para o Brasil. Só que, eles vinham em condição desumana, porque eles vinham em navios negreiros. Esses navios eram superlotados. Muitos não chegavam vivos aqui no Brasil, porque o tempo de viagem demorava. Não tinha higiene, não tinha alimentação, não tinha médico, não tinha nada. Então, eles vinham amontoados ali daquele navio, embaixo do navio. Não era nem em cima, era embaixo, trancados. E aí, isso era desumano, né? Então, prejudicou muito essa questão dos negros. Eles queriam fazer... Quando os portugueses chegaram no Brasil, aqui já estavam os índios. E eles queriam colonizar os índios, ou seja, pegar os índios para ser mão de obra barata. Mas os padres jesuítas que por aqui já estavam não permitiram. Então, eles precisavam dos negros que vinham da África para fazer esse processo. E aí, o que acontece? Os negros eram trazidos da África, né, transportados nos porões do navio, como eu falei para vocês. Após os embarques, eles eram comprados por fazendeiros, e senhores de engenho como mercadoria. Então, ou seja, era como se fosse um brinquedo, um rádio, um papel. Eles eram comprados. Eles chegavam nos navios, chegavam no porto dos navios, eram retirados dos porões dos navios e eram vendidos. Então, era bem trágico, né? E aí... eram tratados com violência, não tinham direito a nada, né? Não tinham direito a moradia, não tinham direito a nada. Eles dormiam nas senzalas, barracões escuros, sem conforto nem nenhuma higiene, né? E era misturado, homens e mulheres. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos locais, onde os negros fugitivos viviam, ou seja, a partir desse momento que eles eram trancados nesse lugar, os negros, muitos deles não aceitavam isso, porque no seu país eles eram livres. Muitos até viviam em condição bem razoável.
E aí, a partir do momento que eles chegam para cá, para o Brasil, são escravizados, são maltratados, são açoitados por pessoas que eles nem conheciam. Então, eles acabavam criando muita revolta, muitas brigas, e muitas das vezes fugiam daquela situação, e aí foi dando a origem dos quilombos. O quilombo mais conhecido na história do Brasil e na história dos negros no Brasil é o Quilombo dos Palmares, e um dos maiores, porque foi onde conseguiu criar toda uma resistência com esses negros para poder ter um pouco de refúgio. E aí, o que acontece? A segunda metade do século XIX surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para liberar os escravos. Ou seja, essas pessoas eles se juntavam, viam a situação e lutavam pelos direitos desses negros, pela liberdade deles. Então, muitas das vezes eles publicavam artigos em jornais que serviam para a corte, para tentar incentivar as pessoas a poderem também entrar nessa luta. Então, era algo bem complicado no momento, mas eles conseguiram muitos avanços, né? Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram, pouco a pouco, dar um passo mais para a libertação dos escravos. A Inglaterra, como eu falei, teve também sua participação na contribuição para a libertação dos escravos, não por bondade, mas por interesse próprio. A Inglaterra ela tinha uma colônia que produzia açúcar para ser vendido na Europa. Aí, sem os escravos no Brasil, a produção de açúcar diminuiria e ela conseguiria a concorrência comercial na venda de outros produtos. Então, a Inglaterra é muito espertinha com relação a essas coisas, né? Com relação à escravidão no Brasil, durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Entre elas tem a de 1850, Luiz Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, o comércio de escravo. Essa lei proibia qualquer tipo de tráfico ou comércio de escravo, ou seja, se era pego qualquer navio vindo com escravo da África para cá, eles eram punidos pela lei, tá? Ou até mesmo venda de escravo no próprio Brasil, eles eram punidos. Na lei de 1871, a lei do ventre livre, que garantia a liberdade dos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Ou seja, se a criança nasceu a partir do ano de 1871, a mãe era escrava, o pai era escravo, ele era livre. Ele já tinha a sua liberdade. A criança, porém, permanecia com os pais até completar 21 anos. Depois de 21, ele estava livre. Ele podia decidir se ele queria ficar com o pai na fazenda ou ele queria ir para algum lugar. Então, ele, a partir desse momento, foi um grande passo para a questão da libertação dos próximos negros que estavam vindo por ali, né? Então, 1871 foi um ano muito marcante para a vida dos negros, porque pelo menos eles sabiam que os filhos dele, poderiam ter essa liberdade. A lei de 1885 é uma lei que é chamada a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva Cogetipe, ou seja, era uma lei que garantia liberdade aos idosos a partir de 65 anos. Qualquer pessoa com mais de 65 anos, eles eram liberados dos serviços. Por quê? Porque, na verdade, o serviço era pesado. E eles queriam os negros mais novos, porque era a mão de obra melhor para os serviços que eles precisavam dentro das favelas, dentro das senzalas. Em 1888, começa assim aí a entrar o processo de abolição, porque foi assinada a Lei Áurea, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Na verdade, ela foi assinada, não foi por Dom Pedro II, foi assinada pela filha de Dom Pedro II, que foi a Princesa Isabel, que estava naquele momento, naquele ano, ela estava assumindo o governo, porque seu pai estava viajando. E aí ela aproveitou e aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Mas também a gente precisa adentrar sobre uma coisa. A Princesa Isabel, ela não era tão boazinha assim, porque se ela fosse boazinha, ela teria aceitado as demandas dos abolicionistas de primeira. Porque o que eles queriam anteriormente, antes da lei ser assinada? Eles queriam a liberdade dos escravos, o reparo de danos, ou seja, que esses escravos recebessem um valor, que esse valor significativo
iria dar a eles uma reparação de danos pelos tempos de escravidão que ele passou ali até aquele momento, e aí seria uma forma de incentivá-los a constituir vida fora daqueles lugares. E também que os senhores dos engenhos da qual eles pertenciam dessem um pedaço de terra para eles poderem construir casa, moradia, viver a vida com a terra e com o dinheiro que o governo estaria dando a ele. Mas a princesa Isabel não aceitou. Então ela desconsiderou qualquer coisa desse nível e simplesmente ela assinou a lei somente de liberdade, ou seja, ela deu a ele só a liberdade. A partir daquele momento, todos os fazendeiros foram obrigados a liberar os seus escravos e aí eles estavam livres. Só que aí começa também uma outra preocupação dos abolicionistas e também dos escravos. Para onde ir? Não tinham terra, não tinham dinheiro, não estavam no país de origem deles, não tinha nada, não tinha quem lutasse por eles para dar uma moradia, uma guarita, uma comida, uma escola para os filhos, não tinha nada. E aí ficou a grande preocupação, o que fazer a partir de agora? E aí eu vou deixar de ser escravo de uma fazenda e agora vou ser escravo da miséria. Eles foram morar na rua, por isso que a gente tem a constituição de favelas, porque grande parte dessas favelas foram advindas dos escravos, porque era um meio de vida para eles poderem criar a família deles, era criar essas casas uma pertinho da outra, em morros, para ir longe da cidade para poder sobreviverem. Então foi um momento assim, muito preocupante. Depois, né? Até hoje, gente, vamos ser sinceros, até hoje a gente ainda tem essa preocupação porque tem muito negro ainda que está nesse processo de escravidão, né, entre aspas, porque está trabalhando de forma irregular, não tem carteira assinada, ganha muito pouco, é muito complicado. Então, até hoje, a gente ainda vive as marcas da escravidão lá de 1888, tá? A gente não saiu disso ainda, a gente ainda vive marcas sangrentas, marcas que doem muito no passado dos negros que viveram aqui naquela época, que ainda perpetua, ainda persistem, né? Então, uma curiosidade sobre esse processo que os escravos foram embora, os fazendeiros e os senhores de fazenda ficaram sem compreender e agora eles não queriam recontratá-los porque eles poderiam. Eles poderiam dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês são livres, então a gente vai recontratar vocês. Eu contrato vocês, dou casa, dou salário, pago salário para vocês. E até os negros também aceitariam, porque não tinham para onde ir. E aí poderia entrar nesse acordo, mas os senhores de engenho não quiseram. Liberaram e não quiseram mais saber deles. E aí o que acontece? Contrataram pessoas, novos migrantes, tá? Brancos que vinham da Itália, que vinham de outros países para trabalhar nas suas fazendas. E aí é bem engraçado, porque para os negros não tinha nada, não tinha salário, não tinha condição de vida, não tinha nada. E para esse grupo de pessoas que vieram para cá, eles acabaram conversando e acertaram acordos, ou seja, eles tinham que receber salário e eles começaram a pagar salários para as pessoas que trabalhavam na fazenda dele, tinha casa, tinha uma moradia para a família e as famílias que tinham filho tinham escola, porque as escolas daquela época eram escolas que só iam ricos, os filhos dos fazendeiros, né, dos senhores das fazendas. Pobre não tinha vez, mas aí começou as pequenas escolas a ser formados até próximo da fazenda para que os filhos dessas pessoas que vinham fora ter acesso à escolaridade. Então é bem interessante, né? Coisa que para um não tem, para outro tem. Então é 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho essa condição, eu posso fazer isso, mas eu não quero, porque aquele grupo ali é um grupo que para mim não faz sentido. Esse grupo aqui faz, então eu vou ajudar esse aqui. Esse aqui não quer ser livre, então vá ser livre. E aí até hoje a gente vive ainda essa disparidade de igualdade, né? A gente não tem essa igualdade racial ainda muito igual, a gente tem uma desigualdade, né? Se você é negro de favela, se você é negro que não tem uma vida boa, que você é classe baixa ou miserável, você ainda é visto como uma pessoa que não tem muito poder de vida, que não vai ser nada na vida, né? A gente vê tanto isso na televisão, a gente vê tanto isso,
em tantos canais aí, né, na vida, é bem complicado. Então, meus amores, a partir de toda essa explicação, tem essa atividade para vocês realizarem. Vocês vão fazer no caderno de história, tá? São 3 perguntinhas. Na primeira é falando sobre as leis que foram criadas. Eu quero que vocês peguem, leiam, voltem lá na parte das leis e marquem de 1 a 4 de acordo com as leis, a fazer uma ordem. No segundo, eu quero saber quem foi que assinou a Lei Áurea, né, que aboliu definitivamente a escravidão. Quem foi? E o terceiro, você vai utilizar o banco de palavras que está em azul para responder as questões de A a F, tá? De forma que fique corretas. E amanhã a gente vem para ver se está certo ou não, tá? Então, até a gente fica por aqui, meus amores. Até amanhã. Tenham um bom dia. Façam coisas excelentes no dia de vocês. E a gente volta amanhã, tá bom? Então, beijos. Fiquem com Deus.